Muito boa tarde, amigos ouvintes. Estamos de volta para mais algumas reflexões sobre o sentido da vida. Amigos ouvintes, quando nós falamos em sentido da vida, normalmente abordamos o tema sobre o que nos espera na continuação da vida, o que leva ao aspecto espiritual de nossa caminhada. Mas o sentido da vida também tem a ver com a preservação da vida, enquanto estamos encarnados na Terra. Em nossa coluna que publicamos nos semanários da microrregião, inclusive agora no Jornal Cedrense, colocamos algumas reflexões sobre a água potável. Qual o significado de água potável? É aquela água que não é contaminada por tóxicos e que esteja em condições de ser consumida pelos animais e pelos homens. Segundo fontes de pesquisa existente, 75% da área de nosso planeta Terra é constituída de água formada por mares e oceanos. Apenas 3% de toda essa água é considerada potável, e ela é oriunda das fontes, dos rios e das geleiras. A água em nossa região, assim como em todas as outras regiões, tem limite em sua capacidade de volume. E o clima em nossa região tem sido generoso, com chuvas suficientes para que a água, que é essencialmente fonte de vida, não falte. Pois bem, é importante que todos nós analisemos o aumento de consumo de água em toda a nossa região, em face do aumento especialmente da população bovina, pelo incremento da atividade leiteira. Dados agropecuários do IBGE de 2006 informam que tínhamos uma população bovina, naquela época, em torno de 30 mil cabeças. Esse número deverá ter aumentado consideravelmente de lá para cá. Lembramos que tivemos uma participação muito importante na difusão da ideia e, em consequência, da implantação da bacia leiteira através do programa Radiovisão na Rádio Integração. Aliás, essa passagem contamos em nosso livro Cedro, uma comunidade que deu certo. Imagino que devemos ter atualmente no mínimo em torno de 40 mil cabeças, além do aumento dos outros animais de menor porte. Porém, o volume de água produzido na região é o mesmo. A Prefeitura Municipal fez um trabalho muito louvável pelo então secretário da Agricultura, Clóvis Scalco, implantando os chamados Poços Caxambu. Isso evitou uma maior escassez de água em período de estiagem. Assim entendemos que a comunidade local e regional deve discutir esse quadro com muita seriedade como prevenção futura. Uma das iniciativas que alguns já começaram a tomar e é colocar reservatórios na propriedade para armazenar a água da chuva. Essa é uma das medidas urgentes a serem tomadas em que cada proprietário rural faz uma avaliação da quantidade de água que ele necessita para a sua atividade agropecuária. E, baseado nesse levantamento, comece a prevenir para eventuais estiagens. Precisamos prevenir para não precisar remediar. Quando o problema surge, a solução se torna impraticável a curto prazo. Cada metro quadrado de telhado coleta uma boa quantidade de água por milímetro de chuva. Fala-se muito atualmente da grande crise de água da região metropolitana de São Paulo. Ocorre que o armazenamento de água não acompanhou o aumento de consumo. Então é claro que, mesmo que essa chuva se reponha a quantidade consumida e não sobra para aumentar o volume armazenado. Um outro aspecto a ser levado muito a sério é a preservação do Rio das Flores, que é um dos mananciais mais importantes de nossa microrregião.
Aí está a primeira grande razão para que todos nós nos preocupemos pela sua proteção. Nesse aspecto, segundo soubemos, o povo de Guarujá tomou uma iniciativa louvável de proteção ao Rio das Flores. A própria população urbana poderá no futuro armazenar água em sua propriedade para inicialmente utilizá-la para todos os aspectos de limpeza. E valendo-se da água, no caso do atual órgão municipal, com a sigla de SEMAI, apenas para o consumo humano. Temos que levar sempre em conta que cada comunidade precisa resolver os seus problemas. Se somos um município independente, povo e administração precisam pensar juntos para a solução de seus problemas. Ninguém deve imaginar que vem alguém de fora solucioná-los. Talvez no futuro possamos pensar em outra iniciativa alternativa, a exemplo do que está começando a surgir com a energia elétrica. Pelo que soubemos, podemos fazer instalação de energia solar em nossas casas e o excesso trocar com a Celesc. O processo ainda é dispendioso, mas a água e energia é indispensável para a atividade humana. Da mesma forma, talvez no futuro possa ser pensado uma forma de armazenamento na água, na propriedade urbana, e o excesso ser destinado para o órgão público tratá-la, para torná-la potável para o consumo humano. Assim, amigos ouvintes, abrimos um espaço em nosso programa para falar de um tema que reputamos de muita importância e seriedade para toda a nossa região. Voltando agora ao nosso tema convencional de todos os domingos, recebemos na última quinta-feira mais uma pequena mensagem do nosso amigo Dr. Neme, que continua preocupado com nossa comunidade, e ele escreveu o seguinte: Boa noite, irmãos. É com alegria que estou nessa casa auxiliando nos trabalhos de cura de tantos irmãos desencarnados e encarnados. Fazia muito tempo que não tive mais a permissão e a oportunidade de comunicação com os amigos cedrenses. É sempre uma grande alegria em poder comunicar-nos, pois tantas coisas boas se passaram nos últimos meses, mas sempre estive presente. Estamos felizes em ver o progresso do nosso município e do nosso hospital, mas estamos muito preocupados com a juventude de hoje, vendo os jovens sem preocupação com o futuro, sem objetivos e sem grandes ideais. Então perguntamos: onde estão os continuadores dos trabalhos comunitários, os idealistas de uma nova geração? Falta de responsabilidade, falta de família com base na oração, falta a bênção de Deus e dos pais entre si, com amorosidade. Falta respeito, caridade e perdão em grande parte das famílias, de modo geral. Devemos todos unir-nos e pedir aos anjos guardiões de todos os encarnados para que os cedrenses possam ser protegidos e levados para o caminho do bem e da evolução. Chateaubriand, Neme. Lembremos aos nossos ouvintes que o Dr. Neme não foi apenas um excelente médico, foi um líder comunitário que colaborou em todas as atividades da comunidade, desde o esporte, a sociedade, enfim, estava sempre presente com ideias. Quantas vezes no escritório da Rádio Integração, enquanto mateávamos, trocávamos ideias sobre o que fazer melhor em nossa comunidade e as difundíamos no programa Rádio Visão. Então, amigos ouvintes, além do alerta dele com relação à juventude, podemos tirar outras conclusões. Primeiro, que as pessoas continuam com vínculo afetivo com a comunidade da qual participavam. Segundo, que a vida continua de forma muito semelhante. E terceiro, em outra oportunidade escreveu que continua estudando e trabalhando como médico, mas ele, como os outros, precisam estudar os novos métodos e mecanismos da medicina que funciona na outra dimensão com atividade relacionada com o uso da energia mental,
e da medicina vibracional, muito mais avançada do que a nossa, aqui do lado de cá. Assim, amigos ouvintes, deixamos esses 2 temas neste domingo. Pensem todos em como contribuir para prevenir o problema da água e o que cada um pode fazer para auxiliar os jovens de hoje a tomar o rumo certo em sua atual jornada para o futuro da comunidade. Enquanto isso, desejamos a todos uma ótima semana e até o próximo domingo.